Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Hoje eu estou aqui para falar com você como que eu controlo a questão da disciplina em sala de aula. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as atitudes que eu tomo durante o ano letivo ou principalmente no primeiro dia de aula, nas primeiras semanas do ano letivo, para explicar para vocês como que eu consigo aí fazer com que a turma se torne menos bagunceira e menos indisciplinada. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui um conjunto de slides que eu normalmente mostro para os meus alunos nos primeiros dias de aula aí, na primeira semana, nas duas, três primeiras aulas do começo do ano, onde eu explico para o aluno exatamente tudo aquilo que eu quero que ele faça durante o ano e como que vai proceder caso ele descumpra alguma das regras que eu coloquei para ele lá no começo do ano letivo. Então segue a gente aí porque esse vídeo ele está muito interessante, ele foi um pedido aí de algumas pessoas que seguem já o nosso canal. Primeiro eu preciso falar para você que se trata de uma aula inaugural que normalmente eu faço com os meus alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Nessa aula, além de eu me apresentar para os meus alunos ou me reapresentar para os alunos dos quais eu já dei aula, eu também estabeleço algumas regras que elas são essenciais para que a gente consiga manter o tom de disciplina ao longo do ano todo. E aí, eu preciso falar duas coisas para vocês. Primeiro, nem sempre isso funciona. E segundo, não é porque isso funciona comigo que necessariamente vai funcionar com você. Afinal, cada professor ele tem o seu jeito, ele tem a sua postura, ele tem um modo como que o aluno enxerga ele, e às vezes você tentando impor determinadas formas de disciplina que você copiou de outras pessoas, não vão fazer com que os alunos tenham disciplina na sua aula ou que mantenham um respeito com você durante a aula. Então, o que eu sugiro que você faça é assista esse vídeo até o final, veja quais são as minhas dicas e quais são as minhas ideias e tente adaptar essas ideias ao seu modelo de escola, ao seu modelo de aula, à sua disciplina e também ao seu modo de tentar agir com seus alunos. Tudo começa então quando eu apresento para os meus alunos o primeiro slide dessa aula inaugural, que é esse aqui, que tem o título Aula Inaugural, escrito Contrato Pedagógico, que seria, no caso, aquilo que você vai definir de questões disciplinares ou até mesmo de questões escolares, como, por exemplo, trabalho, entrega de atividades com seus alunos, que eu também vou falar sobre isso aqui no vídeo, e é também onde eu me apresento. Eu falo meu nome completo, Cláudio Eduardo da Silva. Dependendo da turma, eu sou professor de História. Dependendo da turma, eu sou professor de Geografia. Dependendo da turma, eu sou professor das duas disciplinas. E dependendo da turma, eu sou professor também de Filosofia e Sociologia, só de Filosofia, só de Sociologia. E assim por diante, varia de acordo com a escola que eu estou e de acordo com o ano letivo que eu estou dando aula. Mas basicamente, em todas as escolas que eu trabalho ou já trabalhei, majoritariamente as minhas aulas elas foram da minha formação, que é história. Aqui nesse momento, eu também explico uma outra coisa que eu acho primordial que seus alunos entendam. E que sempre que eu falo isso para os meus alunos, eu espero que eles entendam isso dessa forma. E isso serve para que eu consiga estabelecer com o aluno uma relação da qual ele vai entender o que eu estou fazendo ali. Eu falo para os meus alunos, nesse primeiro momento e nessa apresentação, que eu não sou amigo deles, eu não sou o pai deles, eu não sou o irmão deles, eu sou o professor deles. E que eles devem se sentir lisonjeados pelo fato de eu não tratá-los como outras coisas a não ser como alunos. Porque a nossa função dentro da sala de aula, ela não é uma função de ser amigo, ela não é uma função de ser pai, ela não é a função de ser irmão, ela é a função de ser professor. Mas calma. Isso não faz com que eu tenha um tratamento rígido com os meus alunos, do qual eles não possam tratar comigo de outros assuntos que não sejam assuntos da aula. É claro que eu tenho abertura para que os alunos falem comigo assuntos como, por exemplo, problemas familiares, problemas com outros colegas, problemas em relação a outros professores, mas sempre lembrando o aluno que a gente tem que ter uma relação onde permita que exista um certo distanciamento,
ao ponto da gente não se tratar como amigo, que, por exemplo, troca ofensas e troca agressões físicas, como pai, que é rígido e que você não tem abertura para trocar ideias sobre outras coisas, algumas vezes, e também como irmão, que é aquela pessoa que você também, às vezes, faz algumas coisas que você não faria com uma pessoa que é profissional, que é o seu caso, que é o professor. É claro que durante as minhas aulas é possível que existam brincadeiras, comentários sobre temas que não são da aula, como, por exemplo, falar com alguns alunos sobre futebol, sobre alguns acontecimentos que se desenrolaram durante a semana, política, culinária, enfim, tudo que você pode imaginar. Mas lembrando sempre que a ideia que é passada para esses alunos é que nós temos uma relação onde você tem um profissional do ensino e você tem estudantes dentro da sala de aula que precisam entender que você não está ali para fazer algum tipo de brincadeira e que, na verdade, você está ali para realizar o seu trabalho, que aquilo ali é de onde você tira o seu dinheiro e é de onde você tira o seu sustento. E isso é muito importante, porque nós, como professores, temos que entender que nosso papel na sociedade é um papel semelhante ao papel de outros trabalhadores, claro, realizando um trabalho intelectual, mas que também temos contas para pagar e que nossa vida ela depende daquilo que a gente está fazendo. O primeiro tópico da aula, eu coloco para os alunos quais são os principais tópicos do ano letivo. E no caso, eu abordo aí com esses alunos 7 tópicos principais, sendo que no vídeo de hoje eu não vou falar de todos esses tópicos. Por exemplo, o tópico do estudo, ele não está relacionado a uma medida disciplinar. Então, por isso, eu não vou falar sobre esse tópico nesse vídeo. Mas se você quiser que eu comente como que eu oriento os meus alunos a estudarem, eu posso sim fazer um outro vídeo sobre esse assunto. É só você colocar aí nos comentários, que aí depois eu chego nesse assunto e faço um vídeo abordando como que eu explico para os meus alunos a melhor forma de estudar. No caso, a forma que funciona para mim. Nessa aula, então, eu vou colocar para os alunos esses 7 tópicos que vocês estão vendo aqui nesse canto, que são 1. Responsabilidades do professor. 2. Responsabilidade dos alunos. 3. Uso do celular ou do computador na sala de aula. No caso, hoje a gente não vai mais falar sobre celular, a gente vai falar só sobre computador, porque no caso, uma das escolas que eu trabalho, os alunos eles têm como o material didático um computador para cada um. A questão do estudar, o que é estudar, qual a melhor maneira de estudar, os trabalhos e todas as outras atividades que eu passo durante o bimestre ou o trimestre, o cálculo da média bimestral, média trimestral ou da média final, outro tópico que eu também não vou abordar aqui, e aqui não vale a pena a gente calcular ou falar sobre essa questão de média, porque cada escola tem o seu próprio cálculo de média, então não vale a pena a gente falar sobre isso aqui. E a questão dos atrasos e das faltas, que eu vou comentar com vocês aqui um pouco, porque o atraso ele pode estar relacionado a uma medida disciplinar aí relacionada à escola. Então, eu sempre começo essa aula inaugural, depois de me apresentar e depois de fazer a apresentação desses 7 tópicos do ano letivo, falando sobre algo que eu acho muito, mas muito importante, que são as responsabilidades do professor. Aqui nós temos algo essencial pelo seguinte motivo. Os alunos, eles às vezes não entendem que aquilo que é responsabilidade deles não é responsabilidade do professor, e aquilo que não é responsabilidade do professor é responsabilidade deles. Um dos exemplos clássicos é o fato dos alunos, eles, às vezes, quando você pede para eles sentar no seu lugar durante a aula, o aluno contesta e fala que você está em pé. E aí, por um motivo meio óbvio, é claro que o professor ele pode estar em pé e o aluno não, porque o professor em pé significa que ele está dando aula, que ele está observando a sala, que ele está vendo o que os alunos estão fazendo e como os alunos estão se desenvolvendo. Enquanto normalmente o aluno, quando está em pé, ele está ali arrumando alguma confusão, ele está fazendo alguma bagunça, ele está distraindo outros alunos, principalmente aqueles alunos que têm dificuldade de concentração, pelo fato dele ter levantado e estar fazendo alguma coisa da qual ele não deveria estar fazendo. Por isso, é muito importante estabelecer com os alunos quais são as suas responsabilidades, para ele não entender que aquilo que você está fazendo é uma coisa que ele pode fazer também. Então, por isso, nós temos aqui no nosso slide o seguinte: quais são
as responsabilidades do professor, que eu coloco para ele. Se você quiser criar outras responsabilidades para você ou excluir algumas responsabilidades dessas aqui que estão no slide, você pode ficar à vontade para fazer isso, lógico, porque, como eu falei, cada um adequa esse plano disciplinar de acordo com a sua escola, com a sua disciplina, com o seu jeito e assim por diante. Então, o primeiro ponto, como a gente pode ver aí no slide, uma obrigação do professor é estudar e explicar o conteúdo. Ou seja, além de você explicar aquilo que você tem na apostila, é interessante que você, no mínimo, faça uma leitura prévia do conteúdo e entenda aquilo que a apostila, que o livro ou o material didático virtual que você está usando e vai entregar para o aluno. Isso é importante porque quando você estuda o conteúdo antes de explicar esse conteúdo para o aluno, você já consegue meio que imaginar quais são as dúvidas que podem surgir e você consegue se preparar para essa dúvida ao invés de fazer o que alguns professores fazem, que é ficar meio irritado com o aluno ou até mesmo dizer para o aluno que aquilo que ele está falando não é algo que você vai explicar agora e tudo mais. Eu tenho um ponto bem importante com essa questão do aluno poder perguntar o que ele quiser para mim durante a aula. E eu já vou falar com vocês sobre isso quando eu estiver explicando as responsabilidades do aluno. O segundo tópico, elaborar e corrigir provas e trabalhos. Esse aqui é importante, por quê? Porque o aluno ele acha, algumas vezes, que você é meio que obrigado, entre aspas, a fazer a prova para ele, fazer o trabalho para ele, ou também fazer a lição de casa para ele, ou até mesmo fazer prova, fazer trabalho e fazer lição de casa, né? Você é responsável por duas coisas. Primeiro, você vai elaborar e depois você vai corrigir. E esse elaborar, ele diz respeito a você pensar em tudo aquilo que você está colocando na atividade. A atividade ela tem que fazer sentido, ela tem que ter lógica, ela tem que ter uma coerência e ela tem que estar totalmente relacionada com o conteúdo que você está explicando, ou pelo menos minimamente relacionada com o conteúdo que você está explicando. E a elaboração das provas a mesma coisa. E aí, no caso, quando você fala para o aluno que a sua obrigação é corrigir provas, trabalhos e lições, você está mostrando para ele que a nota é ele que tira, não é você que dá. Ou seja, você elabora o conteúdo da prova, do trabalho e da lição e depois você corrige em cima daquilo que você elaborou. Então é para ficar bem claro essa relação. E por fim, tirar dúvidas dos conteúdos, das lições e dos trabalhos no seu horário de aula. Ou seja, significa que você vai falar para o aluno que você elaborou aquilo e que você vai explicar para ele quantas vezes for necessário para que ele entenda o que você quer que ele faça. No caso do trabalho, no caso da lição de casa e também dúvidas que podem surgir antes da aplicação da prova, nunca durante a aplicação da prova. A não ser que durante a aplicação da prova aconteça algum erro de digitação, apareça alguma imagem que saiu mal impressa ou qualquer coisa desse tipo. E lembrar sempre para o aluno, como eu falei para vocês, que você está trabalhando. Então, você faz as coisas no seu horário de trabalho. Você não vai responder e-mail para o aluno fora do horário de trabalho, você não vai responder contato feito por rede social, você não vai responder contato feito por qualquer outro tipo de meio de comunicação, se não for no horário que você está na escola ou até de preferência no horário que você está dentro da sala de aula com aquele aluno, tirando as dúvidas dele para que ele consiga realizar o trabalho. A gente vai mostrar aqui agora nessa segunda parte para vocês aquilo que eu considero quais são as 7 responsabilidades do aluno durante o ano letivo. Primeira responsabilidade do aluno. Primeira responsabilidade do aluno, se comportar adequadamente em sala de aula. Para mim, se comportar adequadamente em sala de aula diz respeito a praticamente 3 coisas. A primeira é não levantar do lugar sem autorização do professor, inclusive até para jogar um papel no lixo. Eu sei que isso parece algo muito rígido, mas o que acontece é o seguinte: se eu permito o aluno levantar para jogar um papel no lixo, e aí todos os alunos resolvem fazer isso ao mesmo tempo,
e cada aluno então resolve fazer outra coisa depois de ter levantado, que é algo que pode acontecer facilmente, a sala vai virar uma verdadeira baderna. Então, se o aluno quiser levantar para fazer qualquer coisa, o aluno tem que levantar a mão e tem que perguntar se ele pode. Dependendo do momento da aula, eu não deixo, e dependendo do momento da aula, eu permito. Só para vocês entenderem, para perceberem como que isso não é algo tão rígido, eu não mantenho esse padrão necessariamente para todas as turmas em todas as salas de aula que eu leciono, tá? Então, se uma turma ela se comporta bem, eu acabo me tornando menos rígido ao longo do tempo. Então, nem sempre o aluno começa a necessariamente ter que pedir para levantar do lugar. Então, se eu percebo que a sala consegue se organizar de maneira autônoma, onde um aluno levanta para ir no lugar sem autorização, volta para o seu lugar, e todos os alunos percebem que isso não é uma abertura para que eles façam o que eles quiserem, então começa a permitir com que a sala possa fazer o que ela quiser, não necessariamente a hora que ela quiser, mas que, por exemplo, levantar para ir no lixo não é um problema, levantar para pedir no banheiro não é um problema. Outra coisa também que eu considero aí uma questão relacionada a comportamento, a postura dentro da sala de aula, é um negócio meio óbvio que é o aluno não conversar com um colega, principalmente durante a explicação. É claro que, mais uma vez, eu não vou tirar nota de um aluno pelo fato desse aluno simplesmente virar para o lado e falar alguma coisa 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos com um colega e depois ele parar ali a conversa e voltar a prestar atenção na aula. Eu normalmente interfiro quando eu percebo que o aluno ele está há um certo tempo conversando. E aí, se caso eu precisar chamar a atenção do aluno mais de 2 vezes, eu vou lá na minha planilha de notas e retiro o ponto do aluno que é referente à cláusula de comportamento que eu coloco ali. Outra questão que eu também prezo muito é relacionada ao comportamento em sala de aula, é o aluno ficar no mapa de sala de acordo com aquilo que foi estabelecido, principalmente se for por outro professor e não por mim. A mesma coisa. Os alunos, eles ficam no mapa de sala. Em caso de que eu veja que a sala ela mantém um certo comportamento, eu acabo permitindo algumas poucas saídas no mapa, dependendo do caso. Só que assim, aqui tem um ponto bem importante. Esse conjunto de regras disciplinares, ou a disciplina de uma escola, ela depende da relação que todos os professores estabelecem como uma relação disciplinar dentro da escola. Então, um professor mais permissivo acaba atrapalhando o trabalho de um professor menos permissivo, porque o aluno vai começar a jogar contra o professor menos permissivo, dependendo do caso, a ideia de que alguns professores permitem que eles façam o que eles quiserem, enquanto outros professores não permitem que eles façam o que eles quiserem. Então é extremamente necessário que, por exemplo, uma vez que esteja estabelecido o mapa de sala, você como professor tente manter esse mapa de sala para que esse mapa de sala ele vire uma regra que seja aplicada a todos os professores da escola ao mesmo tempo. É claro que se você quiser fazer uma alternância no mapa da sua aula para que você consiga ter mais facilidade de dar aula ali, não tem nenhum tipo de problema em você fazer isso. O que você não pode fazer, ou pelo menos o que eu não recomendo que você faça, é que você permita saídas do mapa e perceba que essas saídas do mapa elas estão relacionadas com o fato do aluno começar a atrapalhar a sua explicação durante a sua aula. Segundo, o aluno sentado no seu lugar do mapa e quieto durante a aula, automaticamente ele vai fazer algo que é essencial para que ele consiga compreender aquilo que você está explicando para ele, que é prestar atenção nos conteúdos e nas explicações dos trabalhos e das lições de casa. Ou seja, se o aluno ele está quieto no lugar, sentado no lugar, no mapa que lhe foi proposto, consequentemente, ele vai cumprir o item 2 sem nenhum tipo de esforço.
Logo, se o aluno ele está descumprindo o item 1, com certeza ele vai automaticamente descumprir o item 2. 3. Expor as suas dúvidas sobre conteúdos, atividades e lição de casa. Você tem que deixar claro para o aluno que uma dúvida não é uma afronta a você. Ela é importante para que ele consiga compreender claramente o que você precisa que ele entenda enquanto você está explicando um conteúdo, que ele entenda como se realiza o trabalho que você solicitou e que ele entenda como que ele vai realizar a lição de casa. O aluno que não se sente à vontade de fazer as perguntas para o seu professor vai acabar, consequentemente, perguntando para um colega e provavelmente vai acabar fazendo errado, porque eles costumam perguntar para algum colega que simplesmente não entendeu nada do que você falou. O quarto item é estudar o conteúdo. Então, por isso que eu tenho um item que fala sobre como estudar. O aluno ele tem que estudar o conteúdo, ele tem que recordar aquilo que ele viu na sala de aula, pode ser antes da prova, pode ser depois que ele chegou em casa, independente do momento, em alguma hora ele vai ter que pegar o conteúdo que você ensinou para ele e vai ter que revisar aquele conteúdo. Se ele vai fazer isso com um livro, com aula do YouTube, se ele vai fazer isso com sei lá o que seja, aí é um problema dele, mas revisar o conteúdo, estudar um conteúdo é uma responsabilidade do aluno, é uma responsabilidade sua, mas para a realização dos trabalhos, para a realização da prova e para a realização da lição de casa, estudar o conteúdo é uma responsabilidade do aluno e não é uma responsabilidade só sua. Em caso de falta, é responsabilidade do aluno buscar o conteúdo, o trabalho ou a lição de casa que lhe foi dado naquele dia. Ele pode fazer isso tanto com um colega quanto com você mesmo. Ou até mesmo, dependendo da escola, nós temos meios de mandar esse conteúdo por um aplicativo, como por exemplo o Google Classroom, ou um aplicativo que a escola que você trabalha usa, ou até mesmo o aluno pode perguntar para você no dia seguinte, durante a sua aula, ou em outro dia, durante a sua aula, aquilo que ele perdeu, e você pode passar tranquilamente para esse aluno. Mas buscar o conteúdo que ele perdeu, o trabalho que ele perdeu, a lição que ele perdeu, não é responsabilidade sua, é responsabilidade dele. Não utilizar materiais que não pertençam à aula. Aqui eu sou bem categórico no que eu estou falando. Além, claro, do aluno não poder, por exemplo, utilizar celular, até porque o celular ele já está proibido. Inclusive, nosso canal fez um vídeo sobre a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Se você quiser, pode dar uma conferida aqui no nosso card e depois eu vou deixar esse vídeo lá no final para vocês também, como indicação. Eu também não permito que os alunos usem qualquer outro tipo de material durante a minha aula. No meu caso, eu sou professor de História. Então, basicamente, os materiais da minha aula são os materiais que devem estar no meu estojo: lápis, caneta, borracha, marca-texto e algum tipo de corretivo, caderno e livro. Ou seja, se o aluno estiver portando tesoura, régua, brinquedo, celular, computador, qualquer outra coisa desse tipo, o aluno ele perde o material e, consequentemente, ele também perde um ponto de comportamento. Essa medida é necessária porque alguns alunos ficam brincando com tesoura, com compasso, com régua durante a aula, e às vezes aquela brincadeira que ela está ali só relacionada com o fato do cara estar cortando um papel, fazendo alguma coisa, pode acabar, por exemplo, machucando algum colega ou até mesmo fazendo sujeira na sala de aula com cola, com papel, com qualquer outra coisa desse tipo. Aí ele vai querer limpar no meio da sua explicação, aí vai todo mundo começar a fazer uma baita de uma confusão. Então eu prefiro que o aluno ele não porte nenhum tipo de material na minha aula que não seja os materiais que ele precisa utilizar para a minha aula. Por fim, cuidar do seu material. Aqui eu explico para o aluno que é o seguinte: se você está sentado no seu lugar e se você não fica pegando material que não é da aula, você consequentemente não vai perder os seus materiais. Vocês podem perceber que isso normalmente não acontece com os alunos que são mais organizados. A organização é um ponto fundamental para você conseguir permanecer da melhor maneira possível dentro da sala de aula e conseguir prestar atenção
naquilo que o professor está explicando. E como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma questão, que é a questão do computador na sala de aula. Aí eu estou fazendo essa parte aqui do vídeo, claro que ela está mais relacionada com aqueles professores que dão aula em escola, onde o uso do computador ele é permitido ou ele faz parte do material didático. No caso, eu risquei o celular, porque o celular ele já não é mais algo que é permitido dentro da sala de aula de forma alguma, então a gente não usa mais o celular. Lembrando que é claro que às vezes com permissão do professor é possível se usar o celular, mas a gente vai colocar aqui como se o celular ele fosse um item que não entra nessa lista. Então, o computador ele é o seguinte: o computador pode ser utilizado em sala de aula? Sim, em 3 ocasiões, conforme a gente tem aqui no slide. Primeira ocasião, quando o aluno precisar fazer uma pesquisa para aula. Então, eu estou dando aula, vou dar um exemplo aqui da aula que eu dei hoje. Eu estava dando uma aula para os alunos e aí eu estava explicando para os alunos como que funcionava a questão do... Como que funcionou, melhor dizendo, a questão do homem dominar o fogo lá no período da pré-história. E aí eu falei, o fogo ele foi dominado pelo Homo erectus. Então, umas alunas viraram para mim e falaram assim, não, o fogo foi dominado pelo Homo habilis. Aí eu falei assim, não, o Homo habilis fez o fogo com as primeiras ferramentas. O Homo erectus dominou o fogo primeiro. Então, elas falaram assim, a gente pode ver, né, o que está certo, porque eu mesmo não lembrava direito dessa ordem aí. Então, elas abriram o computador, pesquisaram, viram que eu estava certo, até porque eu nunca estou errado, é brincadeira. Então, depois a gente continuou a aula normal, fecharam o computador e assim foi. Quando o aluno for observar os slides da aula, em caso de prova ou não, aí a gente vai ter uma questão aqui. Você vai falar assim, nossa, mas por que em caso de prova ou não? Porque quando eu dava aula, os alunos podiam usar o celular, eu deixava os alunos consultarem os slides através do celular. Hoje, isso pode acontecer quando eu dou algum tipo de atividade e os alunos podem consultar os slides através do computador que a gente posta de uma rede própria da escola. Mas é claro que se o aluno for pego utilizando outro site durante sua pesquisa ou durante a realização da sua atividade, da sua prova, óbvio que esse aluno ele vai perder a nota dele de computador, que é uma nota que eu tenho na minha planilha, que também está dentro da nota de comportamento, e que o aluno vai acabar também não podendo mais usar o computador durante aquela aula. De uma maneira geral, eu peço para que todos os alunos fechem o computador e que eles prestem atenção no conteúdo. E em algumas ocasiões eu libero o uso do computador quando eles estão fazendo atividade e só. Ou seja, eu substituí a proibição que antes eu dava ao celular na sala de aula pela proibição ao computador agora, esse ano aí de 2025. Outra coisa, não é permitido gravar as aulas, tá? Isso aqui é uma questão bem interessante, porque antes eu permitia que os alunos gravassem as aulas. Só que aí, numa conversa com uma amiga minha, ela falou para mim o seguinte: a aula é o seu momento quando você está elaborando o seu pensamento e a sua explicação através daquilo que você estudou. Então, cada aula é como se fosse algo muito próprio de autoria sua e que você não deve permitir a gravação, porque, na verdade, o que o aluno tem que fazer é prestar atenção naquilo que você está falando para ele naquele momento, porque é o momento do qual você se dedica para explicar para eles as coisas. Ou seja, se ele gravar a sua aula, ele pode simplesmente ignorar o que você falou e depois assistir a aula em casa, só que ele não vai ter a mesma possibilidade de participar da aula enquanto ele está ouvindo o seu áudio. Então você obriga ele a pensar naquilo que você está falando, na hora em que você está falando e não depois do que você falou. Sobre atrasos e faltas, eu também coloco isso dentro das medidas disciplinares dos meus alunos. Existem dois tipos de atraso. Existem dois tipos de atraso. O atraso que é realizado no começo da aula, na primeira aula do dia, e o atraso que é realizado nas aulas que são depois do intervalo ou nas aulas que são depois da educação física, depois da aula de artes ou depois de qualquer outra aula da qual o aluno ele precise ir para um outro ambiente para depois retornar à sala dele. Nesse caso, eu estabeleço para os alunos o seguinte:
Dependendo da escola, a gente tem uma tolerância de atraso diferente. Eu trabalho em 2 escolas. Uma, a tolerância de atraso para a primeira aula é de 10 minutos, então a aula começa às 7 horas, o aluno pode entrar até às 7h10. E na outra escola, a tolerância de atraso é de 15 minutos. Então lá a aula começa às 7h30 e o aluno pode entrar até às 7h45. Se a escola estabelece esse limite mínimo, eu sigo o limite mínimo que a escola estabeleceu. E aí, nos outros horários, então o horário depois da educação física, depois do laboratório de biologia ou do laboratório de química, depois da aula de artes, depois do almoço, por exemplo, ou depois do intervalo da manhã ou do intervalo da tarde, dependendo se a escola tivesse intervalo ou não, o meu critério é que o aluno tenha, no máximo, 5 minutos de tolerância. O aluno que se atrasa mais de 10 minutos na primeira aula, ele fica com falta na aula e está tudo certo. Agora, o aluno que se atrasa mais de 5 minutos depois do intervalo ou depois das outras aulas, aí ele acaba perdendo as 3 notas do meu critério de comportamento do dia, que são a nota de computador, a nota de comportamento geral e a nota de mapa de sala, conforme uma planilha que eu tenho para as turmas das 2 escolas que eu trabalho. É claro que existe uma tolerância. Os alunos que dependem dos pais e que moram muito longe, ou os alunos que dependem do transporte escolar, caso esse transporte escolar ele não chegue no horário, ou caso os pais não cheguem no horário por algum motivo externo, trânsito, enchente ou qualquer outra coisa desse tipo. Até mesmo eu sou tolerante com os alunos que chegam atrasados bem de vez em quando ou quase nunca. Quando os alunos eles ultrapassam esses 5 minutos, eles são reincidentes, ou seja, eles já fizeram isso uma vez, e estão repetindo esse comportamento, eu mando esses alunos para a biblioteca e lá na biblioteca eles vão fazer um resumo. No caso, como eu tenho material online numa escola, um material virtual, eu peço que os alunos vão até a biblioteca e lá eles realizem um resumo de algum livro da biblioteca que seja considerado um livro juvenil ou infanto-juvenil. Então eu digo para eles qual é o autor que eles devem começar a fazer o resumo. Normalmente é Dostoiévski, Machado de Assis, Conceição Evaristo, autores que têm alguma relevância na literatura. Caso o aluno ele seja mandado para fora da sala para realizar esse resumo, que pode acontecer também por uma questão de comportamento, a questão aqui ela vai ficar da seguinte forma: o aluno ele vai perder um ponto da nota geral de comportamento, ou seja, da média que eu fecho lá no final do trimestre, ele vai perder um ponto dessa nota e eu tiro 2 pontos da nota geral se caso ele não fizer o resumo. Se ele reincidir, 2 pontos se ele fizer o resumo, 3 se ele não fizer. E por aí vai até ele zerar completamente a nota dele. E é claro que tudo isso vai acompanhado de uma ocorrência escolar para os pais eles terem ciência do comportamento dos seus filhos em sala de aula. Depois de toda essa explicação, eu falo para os alunos como que funciona o esquema de notas, que está relacionado a essa questão do comportamento. Então eu mostro para eles o seguinte, que as notas de trabalho e de lição de casa, elas valem de 0 a 10. Ou seja, eles não têm uma nota porque ainda nada foi feito, então eles fazem a lição, eles vão receber uma nota de acordo com essa lição de 0 a 10. E no caso da nota de comportamento, eu tento deixar claro para ele que a nota vale de 10 a 0. Ou seja, não é que ele está com uma nota 0 e ele vai ganhando nota conforme ele vai se comportando melhor. É o contrário, ele já está com uma nota 10. Ele já é um aluno que não deu nenhum tipo de problema para mim, que é comportado, que não atrapalha a aula e etc. Então, conforme ele vai atrapalhando a aula, ele vai perdendo nota na planilha, ou seja, ele está com 10, ele vai ficando cada vez mais próximo da nota 0. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria que depois de assistir, vocês comentassem o que vocês acham sobre essas minhas medidas disciplinares. Queria saber também se alguém tentou colocá-las em prática, o que foi que aconteceu. E também queria sugerir que vocês assistissem o vídeo que eu fiz aqui sobre o primeiro mês de proibição dos celulares nas escolas, o que aconteceu nas escolas que eu dou aula. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fui!